Olá, meu nome é Tiago. Vim deixar para você o meu relato sobre o lobisomem. A maioria das pessoas podem achar que tudo isso é mentira, mas gostaria de deixar bem claro que isso é uma história verídica. Eu jamais brincaria com uma coisa dessas. Bem, hoje eu tenho 28 anos, mas na época do acontecido eu tinha 15. E tudo começou como um dia normal. Na época, eu morava em Bauru, no estado de São Paulo. Morava na Vila Santa Luzia. Fui para a escola e pela noite sempre saía para andar de skate em um bairro vizinho ao meu. Mas naquele dia, minha avó me disse para não sair à noite, porque era o primeiro dia da quaresma. Ela sempre me contava várias histórias antigas sobre os tempos que ela e o meu avô moravam em Rondônia. Então, eu sabia bem o que era quaresma e sobre outras infinidades de lendas da região norte. Mas não dei importância e fui. E foi na volta para casa que tudo aconteceu. Meu bairro é separado desse bairro vizinho ao qual eu tinha ido por uma grande baixada. É como se fossem dois morros com uma depressão entre eles. A rua que dá acesso ao meu bairro era pouco iluminada, e na baixada era só mato entre os dois bairros e um córrego no meio. Passei a ponte e quando estava subindo, já do lado do meu bairro, foi que eu avistei o lobisomem na avenida paralela. Não me recordo a hora exata, mas era mais de 1 hora da madrugada. E esse canteiro entre as avenidas tinha muito mato. E não me pergunte o porquê, mas o que eu vou te dizer não faz o menor sentido. Bem na seta da imagem foi onde eu avistei ele. Não havia uma alma viva na rua. E ele simplesmente estava lá, destroçando essa árvore que está aí na seta, na imagem. Na época, ela era bem pequena. Não sei o porquê dele estar fazendo isso, mas estava. Quando eu vi aquilo, eu achei estranho, porque estava meio longe e não dava para ver direito o que estava acontecendo e nem quem era ou o que era que estava fazendo aquilo. Então continuei subindo. Aí bastou. Quando a distância ficou menor, eu me deparei com uma situação aterrorizante. Na minha cabeça, aquilo era um bêbado com uma roupa preta, chapado, dando trabalho. Mas quando eu realmente vi o que era, meu coração gelou. Comecei a arrepiar do pé até a cabeça. E um sentimento de pânico foi querendo se instalar em mim enquanto eu dizia para eu mesmo manter a calma e continuar subindo a rua. E foi o que eu fiz. Continuei subindo. Eu me negava a acreditar no que eu estava vendo, que aquilo era real. Sabe aquela coisa de filme que a pessoa vê algo de relance e tira o olho e quando volta a olhar já sumiu? Pois é, eu fiz isso. Olhei para o lado e olhei de novo para a coisa várias vezes, mas não sumiu. Estava lá. O que eu pensava serem roupas pretas, na verdade, era uma pelagem negra, como um abismo. Mas eu tive certeza que aquilo era um lobisomem quando eu olhei a parte traseira da coisa. Vou te fazer uma pergunta. Você já assistiu o filme Um Lobisomem Americano em Paris? Então, a estrutura da perna do bicho era igual, como se os joelhos fossem dobrados para trás. Foi ali que eu me toquei de que se tratava de um lobisomem. Quando eu cheguei mais ou menos a essa distância, eu percebi que ele me viu. Ele parou de destroçar a árvore e, acredite se quiser, começou a farejar o ar e de repente olhou fixo para mim. Com o coração quase saindo pela boca, eu comecei a correr. Nesse ponto, eu acho que foi a parte mais assustadora e também a confirmação de que essa coisa realmente era um lobisomem. Quando eu comecei a correr, ele também começou a correr para a rua de cima, que ela estava paralela à minha. Um detalhe, ele estava em pé, exatamente igual uma pessoa. Mas quando começou a correr, ele deu uns 4 passos
e depois lançou-se na posição de quadrúpede. Lembrei da cena do filme nos esgotos. Aquilo simplesmente me aterrorizou e eu pensei comigo: caramba, eu tô ferrado, essa coisa aí é um lobisomem. A lógica da situação seria ele correr pelo canteiro na minha direção para atacar. Mas pensei das duas uma: ou ele está correndo para fugir, ou ele vai tentar me pegar no final da avenida, onde ela se encontra com a rua que ele estava subindo. Mas para minha surpresa, quando chegou nesse ponto que está marcado aí na imagem, ele pulou dentro deste terreno aí. Foi uma cena bizarra. Essa cerca de madeira na frente do terreno tem mais ou menos 1,5 m de altura. E ele pulou sem encostar nela, como se não fosse nada. Daí eu corri mais 3 quadras sem parar até em casa. Cheguei esmurrando o portão e gritando para minha avó abrir. Ela veio de lá já me perguntando: que foi, menino, que foi? Eu falei: abre logo esse portão que o lobisomem está atrás de mim. Então eu entrei e ela falou: não te falei para não sair que era quaresma? E eu quase morrendo sem ar de tanto que eu corri. Eu fiquei em estado de choque o resto da noite sem dormir. Quando amanheceu, eu fui onde ele estava destroçando a árvore bem cedo, antes de alguém acordar para limpar. E realmente vi que haviam muitos galhos quebrados no chão e folha para tudo que é lado. Bom, essa é a história. Eu juro pela minha vida que tudo é real, queiram as pessoas acreditarem ou não. Mas eu sei muito bem o que eu vi naquela noite, algo que eu jamais irei esquecer. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Esse fato ocorreu no Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 38. Era uma noite de grande tempestade, muita chuva mesmo, alguns relâmpagos também. Estava brincando no chão da sala e minha mãe vendo televisão, quando, no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão da casa bater e minha mãe foi olhar o que era e abriu a porta. Vi a minha mãe botar a mão na boca e dizer: Letícia, mas você está toda ensopada, entra logo. Letícia era a irmã dela, minha tia. Minha tia então foi entrando toda encharcada e minha mãe disse para ela vir com ela, pois iria pegar uma toalha no banheiro. E as duas foram entrando para a outra sala e para os outros aposentos. Continuei então a brincar de carrinho no chão. Após um breve período, minha mãe voltou à sala e perguntou onde estava minha tia. E eu disse que tinha ido atrás dela. E ela foi procurar a minha tia nos outros cômodos da casa, não tendo encontrado ela em lugar nenhum. Ficou então segurando a toalha, chegou a ir lá fora e não viu nada também. Perguntou se eu tinha visto minha tia sair e eu disse que não sabia, estava distraído brincando. Em menos de 1 hora depois, tocou o telefone e foram chegando alguns parentes, avisando a minha mãe que Letícia havia morrido afogada quando vinha para a casa da minha mãe. Foi quando o carro que ela dirigia na tempestade caiu no rio, ao perder a direção em uma curva com a pista escorregadia, causada pela grande chuva que estava dando aquela hora. Tá aí, galera, 2 relatos sensacionais aí enviados ao canal. Galera, quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Se gostaram dos relatos, deixem aquele like aí, se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Me sigam também, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.